Muito bem, estamos começando mais um Salve Podcast aqui direto da WI Propaganda em Itajaí. Como de costume, convidar vocês a se inscrever no nosso canal do YouTube, para quem ainda não nos segue no Instagram, @SalvePodcast. Beleza? Olha, o nosso convidado de hoje é o vereador mais jovem da história de Itajaí. Hoje vai contar um pouco da história dele e os trabalhos pretendidos durante o mandato. Aqui do meu lado temos Gabriel Zanon, seja muito bem-vindo, obrigado por ter topado, a casa é sua, meu. Obrigado, Portuga. É legal ver um podcast aqui da nossa cidade Bacana. E fico feliz pelo convite e pela oportunidade de participar. Pô, a casa é sua. Olha, agradecer também o nosso patrocinador de hoje, Campolino, que preparou essa cesta para a gente aqui, esse café para nós aqui como vereador. Agradecer a Gabriela, que mandou isso para a gente e preparou com tanto carinho, tá bom? Bom, Gabriel, cara, como iniciou essa tua ideia, essa tua busca pela política? De onde surgiu esse teu interesse? Eu não sei bem por que surgiu, mas eu acredito que seja a vocação, né? Eu, quando estava no terceirão, tinha que escolher minha profissão. E meu pai é empresário do ramo têxtil lá de Brusque. Que legal, cara. Meu pai tinha confecção, né? Tinha confecção de calça jeans e tal. A minha mãe é dentista da área da saúde, né? Cirurgiã dentista. E por eu ver o meu pai empreendendo, batalhando, o Brasil é um país difícil para o empreendedor. Caramba. Para quem quer gerar emprego e renda no Brasil. Hoje a gente vê uma evolução, uma melhora, né? Mas ainda pensa 10 anos atrás isso. É muito difícil, né? Uma realidade difícil. A questão tributária, a questão trabalhista. Isso eu sentia na pele as dificuldades de um empreendedor. Meu pai tinha uma empresa grande na área têxtil, de fabricação de calça jeans. Uhum. E, cara, é uma loucura, né? Ser empresário no Brasil. Enfim, aí eu tive essa noção do quão difícil é ser empreendedor, do quão difícil é gerar emprego e renda no Brasil. Sim. E aí meus pais... quando eu tinha que escolher minha profissão, meus pais falaram, não, segue pela área da saúde, acompanha tua mãe, faz medicina, uma área que dá dinheiro, que é consolidada, tu vai se formar, já vai estar ganhando 12 mil, né? Mais ou menos essa análise que se faz. Já tem o segmento da família também? Isso, já tem minha mãe, montamos uma clínica junto, começamos a evoluir o negócio, né? E também na área da saúde dá para empreender, né? Dá para fazer bastante coisa também, é uma área legal. Comecei a fazer estágio com ela, eu estudei ali no Colégio São José, aqui na rua, aqui, né? Sei. No colégio aqui no final da rua. Estudei minha vida toda ali, desde pequeno até o terceirão, não saí do colégio, e gosto muito do colégio. E ali fiz meus contatos, fiz minhas amizades, não só no São José, né? Em vários colégios da região aqui. Mas no terceirão, então... Para retomar, até esqueci o que eu estava falando. do colégio, que passou praticamente a vida inteira. Isso, aí para escolher minha profissão, eu comecei a fazer um estágio com a minha mãe, né? Comecei a trabalhar com ela, fazer algumas cirurgias, ela é implantodontista, né? Faz implantes. E comecei a trabalhar com ela de auxiliar e tal. Fazíamos algumas cirurgias juntos. Via muito sangue. Nossa senhora, via o osso aqui embaixo, tudo aqui. Mas gostava de fazer? Assim, aí que tá, perguntou se eu gostava, né? Eu não tinha medo, era profissional, né? Não tinha problema nenhum, fazia igual pegar um doce aqui e botar aqui. Eu auxiliava ela. Aliás, fica à vontade, meu, tá? Se quiser. Já comi um aqui antes. Brigadeiro, um pãozinho, fica à vontade. Eu auxiliava ela antes e não tinha problema nenhum. A questão é que eu não gostava, assim, não me tocava, sabe? Não te dá aquela... Não sentia paixão naquilo. Tinha aquele algo a mais, né? Não. Eu acho que eu teria aquele algo a mais na área da saúde se eu começasse a empreender, né? Se eu montasse clínicas e aí começasse a expandir por esse lado, mas eu não ia atuar... Mas aí talvez mais pelo empreendedorismo do que praticamente pela profissão, né? Sem dúvidas. Não por ser médico ou dentista, sim. Mas por empreender na área da saúde. Eu acho que isso seria mais interessante. E aí teve uma palestra no colégio, nós estávamos fazendo uns trabalhos de iniciação científica para começar a nos preparar para o ambiente acadêmico, né? E o colégio começou a botar a gente para fazer trabalho de iniciação científica, seguindo modelos da BNT, aquela coisa chata toda lá. E aí fiz nosso trabalho era sobre os efeitos da cocaína, né? No cérebro da pessoa, enfim, trabalho sobre saúde, né? Era professor de química que a gente fez. Nós fomos apresentar o trabalho para uma banca. Dentro dessa banca tinha um médico que era vereador em Balneário Pissarras, ou seja, ele era médico e vereador. Eu já me interessava por política, né? Gostava, mas
sabe, como todo mundo gosta, assim, né, de alguma coisa assim. Normal. Como as pessoas falam de política, eu também era assim, talvez um pouquinho mais... Interessado um pouco mais. Isso, Né? talvez um pouquinho mais interessado do que as pessoas, assim. Mas nada fora do... Nada pra virar político, né? Nada fora da curva. Tinha uma pretensão, assim, muito vaga. Quem sabe quando eu tiver 40 anos eu me candidato, mas lá pra tentar ajudar e tal. Lá na frente, né? Pensava em longo prazo. Depois de formado, depois de estabelecido. Aí, no final da palestra, acabou tal, fomos aprovados lá, e eu não sabia bem qual que era o médico vereador, ele tinha vários médicos, né, tinha várias pessoas da área da saúde. Eu levantei a mão assim, professor, quem que é o vereador aí? E a sala toda riu, porque já me viam com esse interesse político, né. Eu fiz amizade com esse médico, com esse vereador, médico e vereador, e comecei a me envolver, fiz uma amizade muito boa. E aí ele me convidou, na época ele saiu para deputado federal, isso foi em 2018, quando eu estava no terceirão. Me convidou para participar da campanha dele. E aí eu fui o autor do plano de ação parlamentar. Que legal, do plano de ação parlamentar ali a gente trabalhou as questões de propostas do mandato, né? E depois, se ele se elegesse, a atuação parlamentar. O meu plano estava escrito, né? Em relação, na época se discutia muito reforma tributária, até hoje, né? Mas na época se discutia reforma tributária, previdenciária. Isso tudo eu elaborei um escopo, assim, dentro de uma linha mais liberal, mais de direita, assim, que eu analisei na época e achava que era mais apropriado. Participei da campanha dele, e ali eu me apaixonei pela política. E por conversar com ele, eu vi que a medicina não era para mim. Eu vi que... Ele exercia a profissão? Chegou a exercer? Não, ele é médico. Quem que é? Pode falar? O Paulo Coral, ex-vereador de Balneário Pissarras. Foi bem, para Pissarras ele foi bem, fez 5 mil votos para deputado. E não se elegeu, mas fez uma campanha bonita, fez alguns votos aqui em Itajaí graças à minha ajuda. E hoje a amizade continua. Mas dali que eu comecei a me envolver politicamente. E eu agradeço de a minha entrada na política ter sido com ele, justamente porque ele é uma pessoa correta. Eu vejo que hoje muita gente que entra na política, se pega um padrinho, assim, não tive padrinho, não era bem um padrinho, mas assim, uma pessoa para te colocar no meio político. Se essa pessoa não for correta, a minha tendência de... O viés ideológico, ele ia seguir a linha. Sim. As práticas, né? As práticas, elas vão acompanhando o cara que te inspirou. E graças a Deus ele era muito correto. E hoje eu tenho esses princípios, assim, corretos. De moralidade, enfim, não digo ideológico, né? Ideológico não, mas eu digo de ser correto mesmo. Caráter mesmo. Isso, perfeito, caráter. Então, aí eu decidi que ia fazer direito. Foi uma briga lá em casa, foi uma discussão muito grande. Minha mãe é um pouco mais rígida, assim. Ela queria que tu seguisse uma área da saúde? Queria porque queria que eu seguisse a área da saúde. Decidi fazer direito. Na época eu tive que sair de casa. Briguei feio, assim, né? Caramba! Brigamos feio, assim, porque aí eu não queria escutar. Saí e fui lá pra minha avó. Nossa. Fui a pé, tá? Sério? Do centro até o São João. Pegou a mochila, foi embora. Peguei a mochila e fui. E aí cheguei lá na casa da minha avó. Isso só por ter escolhido o direito. Não, só por isso. Ainda não tinha dado o pontapé inicial para a área da política. A política minha mãe não é contra, nunca foi, não. Até porque meu bisavô foi vereador na cidade, chegou a ser deputado, foi suplente de deputado e assumiu, né? Aí a minha família não é contra a política, eles nunca quiseram se envolver justamente por ver meu bisavô atuando e eles sabiam que era uma coisa muito suja. Não meu bisavô, mas o entorno ali da política meio, né? Era muito ruim. Isso traumatizou meio a minha família, assim. Caramba. Mas a minha mãe nunca teve problema com isso. Não, se tu quer ser, vai, tranquilo. O problema era a faculdade de Direito. O problema era Direito. Mas aí saí de casa naquele dia, fui pra casa da minha avó, do centro ao São João a pé, uma mochilinha, um guri de 17 anos, 16 na época, sei lá. Cheguei lá, minha avó... Pô, mas tu tá doido? Tu não vai fazer medicina? Não sei o quê. A minha avó me esculhambou também. Já sabia, provavelmente. Tua mãe já tinha entrado em contato. Sim. Aí fui pra casa do meu primo. Aí meu primo me recebeu. Daí foi tranquilo. Aí ele, não, tudo bem. Beleza. Mas e aí, como que surgiu o pontapé inicial? Assim, pô, agora eu acho que é o caminho, é a hora certa para eu seguir e me candidatar. Fevereiro de 2019 eu comecei eu fui na primeira sessão ordinária do ano, fui aqui assistir a sessão da Câmara. E aí ele teve uma coincidência muito bacana. A primeira indicação de melhoria em rua lá foi a rua que hoje é o nome do meu bisavô.
Que legal. Daí Mas enfim, foi uma coincidência que eu achei... Sinal. Eu tomei como um sinal. Comecei a frequentar as sessões, assim. Ali tu vê de tudo, né? Tu vê bons vereadores, tu vê maus políticos, tu vê bons políticos, vê coisas certas, coisas erradas. Tu vê inúmeras discussões Muita hipocrisia. Hipocrisia, discussões desnecessárias. Enfim, tu vê de tudo, né? Tu vê o ambiente político, e a Câmara de Vereadores é um ambiente interessante, assim. Tu nota a política no seu nível mais próximo do cidadão. Porque na Câmara Federal tu não temos proximidade, né? Nem na LESC, na Assembleia Legislativa. Agora, na Câmara Municipal, são pessoas que tu vê na rua, assim, trabalhando. Sim. Então, é um contato mais próximo. Então, eu posso te dizer que foi de começar a participar da campanha do ex-vereador Paulo Corral e começar a me envolver nas sessões da Câmara, começar a participar das sessões da Câmara, que eu decidi, não, realmente é isso que eu gosto de fazer, gosto de ficar aqui, adoro, e vou seguir para essa área. Então, eu comecei a fazer um trabalho de fiscalização, de atuação, como se fosse um vereador, mesmo sendo um moleque. Sim. E gravava vídeo com o vereador, entrevistava eles, incomodava. Na verdade, o papel de um cidadão, né? Que se fosse fazer mesmo a fundo, qualquer um de nós podia fazer isso também. Qualquer um pode fazer. Mas isso. Teve a coragem de ir lá e fiscalizar os caras, e os caras não achavam ruim? Nossa senhora! Aí teve uma vez que um vereador, na época teve uma votação para aumentar o salário de auditor fiscal da prefeitura em mais de R$8 mil. Caramba. Os caras já ganhavam 20 e poucos mil, então. Iam lá para R$30 mil o salário deles, e eu fiquei doido, né? E eles sempre reclamam, né, cara? Sempre. Aí eu fiquei doido, né? Como é que vão aumentar o salário dos caras assim? E aumentaram o salário na outra sessão, aí o povo lotou essa sessão. Isso foi lá para junho de 2019. O povo lotou a sessão, esculhambou os vereadores do governo que votaram a favor do projeto. Passou a sessão, no outro dia o vereador estava lá. É porque esse povo que estava aqui é tudo comprado, é tudo pelego. Cara, eu estava Meu Deus, eu fiquei num estado assim... Como é que o cara tá chamando o povo de... Sim. Só os cidadãos estavam lá simplesmente indignados dessa prática, né? E eles votando a favor de aumento de salário de uma classe que já é privilegiada, né? Óbvio. E aí eu fui lá, peguei o celular, vereador, mas por que tu tá falando isso? E esse vereador é uma pessoa muito simples, assim. Uhum. Por ele ser simples, e ele me respondendo uma boa, eu percebi que ele me respondeu. Mas por ele ser simples, os outros do governo acharam, não, eu vou tentar ajudar ele. E aí chegaram já tentando tirar ele dali e tentaram pegar meu celular. Na gravação, isso tem vídeo, né? Pegaram da tua mão? Tentaram, né? Daí eu, não toca no meu celular, peguei de volta e comecei a filmar lá, e aí tem um vídeo que dá pra ver eles tentando pegar meu celular. Que isso. Então foi uma coisa assim bem ruim de ver acontecer, né? Na época foi bem pesado, assim, fiquei ruim mesmo. E hoje, tu como um vereador, se chegar um cara pra ti, e aí... É porque tu ainda não tem muito... Né? Não, é normal isso acontecer, né, cara? O pessoal acha que só questionar, tem gente que leva na maldade, né? Mas tu leva muito de boa? Como é que é isso? Muitos levam no pessoal, né? Às vezes uma crítica política não é uma crítica pessoal. Saber parabéns. Isso, né, só que tem gente que não sabe. Vereador não tem gente que não... A maioria sabe, tá? Vou dizer que a maioria é bem tranquila. Eu tô me criando uma relação com eles agora e eu vejo que não. Por exemplo, a vereadora Hilda Deola. Ela é do PDT, daqui de Itajaí, partido vice-prefeito. É uma pessoa que é do governo. Então ela defende o governo. Só que eu vejo que dá para criar uma boa relação. Dá para ter uma boa relação, uma relação cordial, de trabalho. E tem que ter, né, cara? É importante ter. Exato. E de debate. Às vezes ela votou favorável a alguns projetos que eu já propus, ela votou contrário a outros. Faz parte do jogo. Agora, teve um vereador que já me recebeu, já queria me bater no primeiro dia que eu tava lá, só porque... Aliás, por nada, né? Porque eu entrei lá, ele já... O que ele alegou? Ele falou assim, porque tu vinha aqui, nos esculhambava e agora estás aqui, tu merece não sei o quê. Aí ele já queria tirar a satisfação comigo. Mas aí... Dá molinho. Provavelmente tem receio aí, tem preso com alguma coisa, né? Os caras já... Cara, falaram pra ele... Já chega já com medo, assim, né? Meio que se entrega, né? Mas dá molinho. Falaram pra ele que eu tinha postado alguma coisa, alegando que ele tinha feito alguma coisa de errado. E eu não postei. Nem foi isso? Não. Eu tinha postado uma vez em relação à votação dele do nepotismo. Que ele votou contrário ao projeto que combatia o nepotismo. Eu critiquei, mas é uma crítica política. Claro. E aí daquilo ali... Tá criticando quem
criou isso. Não, a tô prática. criticando a votação dele. Sim. E a prática de nepotismo. Claro. Mas não disse que ele fez nepotismo e nem que, entendeu? Entendi. É uma crítica política. Sei. E aí ele tomou o pessoal, só que falaram pra ele também que eu tinha falado outra coisa dele. E aí essa outra coisa não procede. Falaram, Como disse. não procedia. Só que ele tomou aquilo como verdade e queria me bater mesmo. Caramba. Aham, Mas lá dentro da É, Câmara? no dia da minha posse. Que Faz isso, 2 semanas. Cara. Ô, louco. É. Mas fora ele, o pessoal lá Não, recebeu super bem? Não, o Como resto foi? bem tranquilo. Assim, o resto bem. Quantos votos durante a campanha, quando saiu, quantos votos tu recebeu? Eu fiz 1.117. 1.117. Eu fui o votos. 16º mais votado da cidade. Eu não entrei porque a legislação eleitoral ela tem a regra do quociente, né? Sim. Então o partido ele tem que fazer um número X de votos para eleger um vereador, 2X para eleger 2 vereadores. Sim, sim. O meu partido não fez 2X, ele só fez X. Entendi. Antes era o Partido Novo, né? Isso, eu estava no Novo antes, o Novo não se formou para a eleição, tentei formar o Novo não se formou, e aí eu tive que migrar para o Podemos. Eu fiz uma análise... Tem uma mentalidade meio parecida com a do Novo. Mas é que foi meu erro, eu fiz uma análise só de ideologia, assim, depois do Novo, qual que é o melhor, assim, que eu acho? Podemos, então vou Podemos. Daí eu não analisei quem são os candidatos que iam concorrer aqui, eu tinha que ter visto, o Podemos não tem candidato, só tem o Rubens Angiolete, vai ser o mais votado, foi o mais votado da história, o Rubens eu já sabia que ia bem, eu sempre falava, eu vou ficar em segundo no partido, então eu vou me eleger, porque o partido vai fazer 2 cadeiras. Eu achava, né? Claro. E aí, quando eu vi o resultado da eleição, a terceira colocada fez 100 votos. Que absurdo, do né? partido. Parar pra pensar é muito absurdo. Não, né, é absurdo, porque o Rubens, 4 mil, mais votado da história da cidade. Fez uma votação assim, fora do comum, né? Eu fiz uma baita votação dentro do meu contexto e dentro da cidade também é uma baita votação. Fui 16º, são 17 cadeiras, fui 16º. Sim. Quase 1.200 votos. Aí a terceira, 100 votos, cara. Então, quer dizer, o partido, em termos eleitorais... Não, é totalmente fora do eixo. É mais ou menos o que eu penso em relação aos debates presidenciais, no qual o Amoedo não teve a chance de debater por conta disso, da força política que não tinha. E aí foi o Cabo Daciolo... Sim, questão partidária, né? Que não tinha muita força. Teve mais um figura lá, que eu esqueci agora o nome, que foi debater também. O Meirelles também. O Meirelles também. O Meirelles tinha muito dinheiro. Mas o Meirelles pelo menos tem um gabarito político, né, cara? E gabarito profissional também, né? Além de, principalmente profissional, né? É. E essa força, assim, o Emael também. Emael. Não, tem o Emael, mas tinha um outro, cara. Esqueci, não vou Mas lembrar. acho que o outro que tá se falando... O Emael é um democrata cristão, né? Isso. E é só isso que se sabe dele. Eu não Só. sei mais nada dele. Sei que ele é democrata e é cristão. Mas nada. Tinha aquele Levi Fidelix. Mas o Levi, Esse aí, cara. Esse que eu tava tentando lembrar. Ele faleceu, ele? Então, eu sei. Mas na época ele tinha, assim, todo mundo lá tinha umas ideias interessantes, parava pra pensar, mas não tinha força política a ponto de se eleger de fato, né? Como o Amoedo, por exemplo. O Amoedo estava crescendo muito. Mas o Amoedo, acho que a facada do Bolsonaro prejudicou ele, né? Porque daí fez todo mundo esquecer dele e focar no... Sim. Na verdade, prejudicou... Na verdade, assim, a campanha presidencial dos outros prejudicou bastante, porque o Bolsonaro cresceu bastante ali por causa daquilo ali, né? Cara, tu está substituindo o vereador Rubens Angiolete, né? Por que ele se retirou e te deu essa oportunidade? Como que isso aconteceu? Por que exatamente eu não sei, mas acho que é em forma de gratidão por eu ter concorrido pelo partido, tal, por eu ter ajudado o partido. Porque se eu não tivesse na nominata, nem ele se elegia. Ele seria o mais votado da história e não... Sim, não precisava, né? No caso, ele foi o vereador mais votado da história, mas se não fosse a tua ajuda... Ele não elegia, porque o partido não teria voto suficiente. E aí ele estava no momento, enfim, de uma crescente, e aí resolveu se afastar um pouco e te deu essa oportunidade. Isso, eu agradeço ele porque é importante isso aí. E é difícil, porque ele deixa de receber salário, ele deixa de atuar, ele adora trabalhar, o Rubens é um cara muito dedicado, eu sei que para ele é um sacrifício isso aí. Claro. É muito importante ele ter feito isso aí para mim. E também me tornar o vereador mais jovem da história, né? Isso é bacana. Isso aí foi demais, né, cara? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa notícia foi através do Instagram do MBL. Os caras postaram lá, acho que foi o Kim Kataguiri. Falei, cara, de Itajaí. Aí eu fui lembrar da campanha que tu fez e tal. Um vídeo, inclusive, muito marcante que eu vi foi na praça, onde o pessoal da CUT estava se reunindo ali contra a reforma. Foi em 2019, né? Foi.
E aí eu me lembrei disso aí. Ah, tu lembra daquele vídeo? Daquele vídeo lá, Ah, por faz conta tempo. eu não sabia que tinha tomado posse, tomou posse agora, recentemente, né? Aham. E aí eu lembrei, cara, foi demais, aquilo lá me lembrou muito Arthur, do Val. Pô, E daí- o pessoal leva mal mesmo, né? Não dá pra questionar nada. Sim, É sim. impressionante. Mas aí não teve mais manifestação deles, aí Não teve, né? nunca mais eu fiz, porque não... Mas é legal aquilo lá pra caramba Era fazer, né? legal. Era mais ou menos o que tu fez com o vereador ali. Não, a perguntar. mesma coisa. Aí- Não, E aí eu ficava fazendo essas coisas assim, de questionar, de... só questionar, né? Não só fazia mais questionar. nada, né, cara? Não, Só questionar. só questionar. E, cara, assim, ó, quais são as principais pautas que tu defende? Como, Então, a como minha direita, principal né? pauta, como eu falei no início, justamente por ver meu pai sendo empresário e sofrendo com o Estado brasileiro, eu tenho a pauta do empreendedorismo, né? Para melhorar o ambiente de negócio, para facilitar a vida do empreendedor. E eu acho que isso deve começar no município. Só para citar um exemplo, Itajaí é uma cidade que o empresário demora cerca de 60 dias para conseguir tirar seu CNPJ. Então é muito tempo, é muita burocracia. Muita burocracia, muito amarrado, né? É cara? muita dificuldade de gestão que a gente precisa evoluir na cidade para fazer que Itajaí cresça mais e os empresários tenham melhores condições. Sim, sim, total. E até eles estavam defendendo aquela vez sobre a reforma da Previdência, né? Tu é totalmente a favor da reforma da Previdência. Como que tu lida com isso? Na Câmara até teve uma votação na semana passada em relação a uma moção de repúdio à reforma da Previdência Estadual. Eu votei contrário. Primeiro que eu acho que essas moções não têm valor nenhum. Ninguém vai deixar de fazer uma coisa ou outra só porque tem uma Da moção né? na Câmara de Itajaí. Mais para fazer barulho, será? Mais para Ah, não sei, eu não entendo. ficar na cabeça? Não sei. Não vale nada, porque O objetivo final não representa nada. não representa nada. É. Ainda se tivesse uma legislação assim, se tiver tantas moções em tantas câmaras, o projeto fica rejeitado. Aí até eu Mas entenderia. Não tem, moção não vale nada. Então. Mas aí eu fiz questão de me posicionar favorável à reforma, justamente porque aí era em relação à previdência dos policiais civis. O Estado de Santa Catarina, ano passado, tirou 100 e poucos milhões, 140 milhões, da segurança pública para cobrir rombo da Previdência dos servidores, Sim, né? sim. Quer dizer, então a gente está enfraquecendo a polícia, a segurança, para pagar um dinheiro que ele devia a Previdência devia se autossustentar. Devia se pagar, né? Devia se pagar, certo? Sim. Só não se paga porque o sistema ele é em forma de pirâmide, né? É. Então, só que o cidadão, nós da iniciativa privada, não devemos pagar. O nosso dinheiro está saindo do nosso bolso, indo para o bolo do orçamento público. Isso aqui é o orçamento, né? E uma parte que deveria ir para, uma parte aqui, educação, outra parte para segurança, outra parte para saúde. Essa parte que deveria estar indo para educação, ela está indo para cobrir o rombo da Previdência. Sim, sim. Entendeu? Isso aqui é uma parte do orçamento público que nós estamos dando dinheiro para o governo, indo para o rombo da Previdência. É. Por isso que a Previdência ela tem que se autossustentar. Claro, total. Senão a gente vai ficar bancando servidores Vai ficar sempre tirando de algum lugar para tapar o buraco. para né, cara? cobrir esse buraco. É impressionante. Ô, Gabriel, uma das pautas assim, que eu vi em algumas entrevistas tuas foi em relação que tu é contra, e eu também, os privilégios políticos, né, cara? Como que tu está lidando isso com o teu mandato hoje em dia? Como é que tá o teu gabinete? Isso já vem herdado do Rubens? Como é que tá? Boa parte disso, sim. O Rubens também é um vereador que tem essa pauta de austeridade fiscal, de dar o exemplo. Isso é fundamental, né? Para a gente moralizar a política e tornar a política mais próxima do cidadão. Deixa eu só beber uma. Acabou a água. Pode pegar. Tornar a política mais próxima do cidadão. Então, só para dar um exemplo, no gabinete ali, o vereador tem direito a um celular da Câmara com uma linha telefônica para fazer o atendimento para as pessoas. E é muita demanda que chega, né? O nosso gabinete já tinha dispensado, no Rubens, né? Na época do Rubens, já tinha dispensado o celular da Câmara, tinha comprado um celular próprio do gabinete para eles usarem para não ter esse gasto para o poder público. Do próprio bolso. Isso. E eu também aluguei uma impressora pagando do meu bolso para não precisar... para não gerar esse custo de impressão, porque eu gosto de trabalhar com papel, para não gerar esse custo com impressão na Câmara também. Então, nós temos essa pauta de austeridade fiscal. O carro tem um Civic zerinho lá na Câmara,
À tua disposição? Para cada vereador? Como é que funciona? Não, para cada cidade também, pelo amor de Deus. Então, porque tem, eu acho que... Na Lesc... Na Lesc eu acho que é assim. É um Corolla para cada... Aqui, para quem não sabe, assim como eu, como é que funciona lá a respeito do transporte dos vereadores? Não, então, esse carro fica à disposição, né? Entendi. É um carro só. Acho que tem mais. Acho que nos 2, 3 carros. Entendi. Que qualquer vereador pode utilizar ali para... desde que marque horário, tudo certinho. Julgar necessário, quiser trabalhar com ele, pode fazer pode. isso. Entendi. Aí tem motorista também, tem... E aí tu abriu mão desse... Nem chego perto, né? Não, acho que não é necessário. Não é? Não. Até porque a nossa cidade aqui não é tão grande assim. Mas tu faz isso com o teu carro próprio, o carro dos assessores, como é que funciona? Eu peguei o carro do meu avô, que não estava sendo usado, meu avô já não dirige mais, peguei o carro dele legal. Tô... E até eu comentei sobre os assessores, quantos assessores que o teu gabinete tem lá? O vereador tem direito a 3 assessores, eu os mantive porque como eu ia ficar só um mês, né, eu mantive eles para não gerar custo de rescisão, e primeiro que são competentes... Sim. Também já veio do Rubens. São os mesmos do Rubens eu mantive, Legal, né? cara. São pessoas competentes que já têm um ritmo de trabalho e o Rubens era um baita vereador, então não é só mérito do Rubens, né? Mérito da equipe também. Eu mantive para não gerar esse custo de rescisão também. Senão geraria muito custo para a Câmara, né? Eu trocar, botar os meus, aí até os meus entenderem como é que funciona. Sim. Mas eu contratei a parte de comunicação, que é o Marlon, que está aqui conosco. Então é um investimento que eu também faço para dar mais publicidade para o nosso trabalho. Claro. Isso faz movimentar as redes sociais, principalmente, né? Que está em grande alta aí. E, cara, durante a tua campanha, tu também usou pouquíssimo dinheiro, quase ou zero? Recurso público eu não usei, né? Não usou nada, usei né? o fundo eleitoral, fundo partidário não usei. A minha campanha foi bancada com dinheiro próprio, dinheiro de amigos, doações, de pessoas que acreditam no meu trabalho e que investiram, né? Que ajudaram a causa. E quando tu, assim, chegou para tua família e falou assim, de fato, agora eu vou me candidatar. Como é que foi essa recepção deles? Eu sei que pelo direito ali não foi muito legal, mas quando chegou, não, agora eu vou seguir essa linha política aqui, vou tentar, te ajudaram, teus amigos, como é que foi essa recepção aí? Ajudaram, porque meu primeiro vídeo político foi esse que tu viu em relação à reforma da Previdência. Sério? Sim, foi o segundo, primeiro. Foi um dos primeiros ali. Então, meu pessoal da faculdade, meus amigos da escola, logo já viram e gostaram. E apoiaram e viram que eu... Acreditaram mesmo, Acreditaram. Né? E passa uma credibilidade esse teu vídeo, cara. E eles viram que era um trabalho de longo prazo, né? De médio prazo, um trabalho consistente. Não era uma coisa passageira. Então, foi muito natural, assim, meus amigos, tudo. Ninguém achou estranho, assim, sabe? Não, legal. E assim, quem te vê hoje, né, como vereador, não sabe a batalha que provavelmente isso foi para chegar até aqui, né, cara? Fazendo um retrospecto, assim, passa um filme na tua mente, como é que foi, quem te ajudou, assim, politicamente falando? Tu falou do médico, mas durante a tua campanha mesmo, quem que mais te ajudou, em quem tu se espelhou para chegar até aqui, como é que foi isso? O pessoal do Partido Novo aqui da cidade me ajudaram muito. O meu coordenador de campanha foi o Dante Gervasi, ele é um dos presidentes do Novo aqui na cidade. Teve um outro empresário aqui, Decildo Luiz, da loja ali, da Everest Modas, o filho da dona da loja, né? Que tem já um cara, uns 30 e poucos anos, assim, e ele tem uma empresa em São Paulo, na mesma área do meu pai, na área de confecção, e ele entrou no MBL, o movimento que eu faço parte. Ele entrou na época, na pandemia, porque a empresa estava parada, sem fazer nada, ele entrou no movimento. Eu achei que era um gurizão de 15 anos, porque eu não via a foto no... Aí o cara, faz uns memes aí, não sei o que, faz umas artes aí, vamos ver o que dá. E aí, sim, falando como se fosse um guri da minha idade. Né? Sim. E aí, pô, quantos anos tu tem, cara? Não, eu tenho 40. Olha aí. Pô, aí eu fiquei, peraí, deixa eu... Aí conheci ele, e o legal foi o seguinte, até por que eu tô falando dele, né? Nós fizemos uma reunião na pré-campanha, de começar a alinhar as estratégias da campanha, né? Isso foi em julho de 2020. Como é que vão fazer? E eu lembro que eu saí de casa e falei pro meu pai, vamos precisar de um escritório, vamos precisar de uma sala para poder trabalhar, não tem como fazer aqui em casa, como é que eu vou fazer? Não tem estrutura para fazer uma campanha. Sim. Aí ele, não, calma, filho, calma, vai aparecer, vamos dar um jeito, não sei o quê. Aí fiz uma reunião de alinhamento com o pessoal do Novo e com esse empresário também, ali tem uma loja ali em Ercílio, e
E aí eu mostrei toda a planilha de cursos e mostrei a estrutura que a gente precisaria ter. Ele, não, esse aqui vão me enxugar, esse aqui vão me enxugar, esse aqui vão me enxugar. E a sala, eu tenho uma salinha ali na Ercílio Luz. Legal, cara. Pô, é a sala que eu precisava. E aí, na verdade, era o apartamento que eles moravam na infância dele. É o apartamento da mãe dele, que eles moravam na infância. Uma baita de uma sala. Aí virou uma sala, né? Uma baita de uma sala, assim, com uma vista maravilhosa da igreja. E aí ali foi meu QG de campanha. Então isso ali foi assim, a gente vê que são coisas assim que vão acontecendo e vão dando certo, né? Só tu trabalhar. Primeira coisa é mentalizar, né? Sim, o que eu preciso? Eu preciso de uma sala. O que eu preciso? Preciso de um carro. O que eu preciso? Preciso de uma estrutura assim, assim, assim. As coisas foram acontecendo Vão acontecendo. Vão acontecendo. Não, total. E, cara, assim, ó, como tu avalia o nosso governo atual do prefeito Volney? Tu é oposição, né? Sou oposição. Não... O que tu acha assim, que poderia melhorar? A gente sabe que esse é o objetivo final. No final das contas, a gente pretende melhorar no sentido, por mais que a gente seja contrário, e acho que isso tem que ser mesmo dessa forma. O que tu acha que poderia melhorar? Como é que tu avalia o governo dele? Eu acho que o governo seria muito bom se não tivesse problema de moralidade, né? Moralidade. Né? Eu acho que sim. Acho que seria um baita governo, porque a gente tem um orçamento bilionário, orçamento de 1 bilhão e 800 milhões, para a previsão para o ano que vem 2 bilhões. Itajaí é uma cidade riquíssima por causa do comércio exterior. Só que Itajaí tem problemas econômicos também no seguinte sentido. A nossa economia ela é muito focada na atividade portuária. A gente precisa dar uma diversificação maior. Né? Precisa ter um polo tecnológico, e para isso tem o Centro de Inovação na Itaipava, que até hoje não saiu. Precisa ter um polo industrial, como é Brusque. Brusque é só indústria. Itajaí precisa ter suas indústrias também, em diferentes setores, né? Hoje é só a indústria da pesca. Tem que diversificar um pouco, né? Tem que diversificar. Mas mesmo assim, só com o comércio exterior, Itajaí já é uma potência. É a segundo maior PIB do estado. Sim, 80% sai daqui, né, cara? Isso. Do Porto. 36ª maior economia do Brasil. Isso só com predominantemente atividade de comércio exterior. Sim, sim. Mas eu acho que a gestão poderia ser muito melhor se não tivesse tantos ralos assim, né? Sim. Tantos problemas morais. Isso é uma questão que precisa resolver e a justiça tem que agir, né? Não adianta a gente só ficar falando e a justiça não dá prosseguimento nos inúmeros processos que o prefeito responde. Não, total. Concordo plenamente. E, cara, tu faz parte do MBL, né? Provavelmente também é favorável ao impeachment do presidente Bolsonaro. E como é que vocês estão lidando com isso, cara? Não sei se isso é unanimidade também do MBL, mas eu acredito que sim. Como é que vocês estão lidando com isso, com esses escândalos que estão estourando no governo? E qual que seria uma possível terceira via que a gente poderia contar aí na próxima eleição? Eu te confesso que eu nem estou acompanhando muito a pauta nacional, porque agora mesmo é impossível, né? Estou focado aqui no município e não consigo olhar as pautas nacionais. Acho que o governo deixa a desejar. Bolsonaro era uma coisa na campanha e hoje é outra. Né? Em relação à terceira via, o nome do Danilo Gentili é um bom nome, só que eu não sei se ele quer ir. Eu acho que é muito zoeira. Acho que é só mais fogo de palha, né? Mais zoeira. Mas seria um baita... Na minha visão seria, porque as pessoas às vezes se confundem com ele e acham que ele não tem um histórico político. Não, na verdade ele tem muito histórico político. Ele é um liberal, ele comprovadamente sempre atuou nessa pauta liberal, sempre foi um apoiador dessa pauta. O Amoedo é um baita de um cara também, mas já disse que não vai. Ah, é? Não, mas disse que não vai. É mesmo? Não vai porque ele não conseguiu agregar o Partido Novo em torno dele. Entendi. Ele não tem amizade nem com os deputados federais. Pois é. Daí é complicado, entendeu? O cara não... Eu gosto muito dele, mas eu acho que, como liderança, ele não soube lidar com... Soube valorizar ali aquele momento que ele tinha também, né? Não sei se é valorizar, assim, ó, ele não... Como é que um presidente de um partido, na época que ele era, não consegue ter uma boa interlocução com os deputados federais do partido? Sim. Então... E é muito necessário isso, né? E aí eu não discuto mérito, se quem está certo, quem está errado. Eu discuto a relação, né? Não pode ter uma relação rachada dessa forma, mesmo que pensem diferente. E essa proximidade ela é muito necessária, ela precisa. Olha o Bolsonaro, ele não consegue dar 2 passos sem barrar qualquer proposta que ele faça. Sim. Então, tem que ter total. Isso pensa assim, né, para a presidência, né? O cara ia lidar com... Não ia lidar com 8 deputados federais que o Novo tem. Ele ia lidar com 500 e poucos deputados. Sim, não, exatamente. Então, e tem que ter
A política é isso, né, cara? Tudo bem, tem lá a oposição, mas tu tem que ter os aliados necessários para que as tuas ideias, os teus projetos sigam em frente. E às vezes a oposição tem que ser teu aliado também. Exatamente. Para isso tem que saber conversar. Isso, pois é. O diálogo está faltando, talvez, né, cara? Isso. Pois é. E aí, só para concluir em relação à terceira via, o Eduardo Leite também eu acho um bom nome. Assim. Eduardo Leite? O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é uma boa opção. Mas é muito Já demonstrou interesse, será? Sim, o Eduardo Leite quer. É? O Eduardo Leite quer ser candidato a presidente. E tem bastante apoio, né? Tá conseguindo agregar bastante... Cara, interessante. É interessante. Não é o ideal, na minha visão, mas não é o João Almoedo, como na minha visão seria o ideal, mas é um baita cara também. É uma terceira via interessante, talvez, para se avaliar. Legal. A minha preocupação em relação ao Eduardo Leite é que ele vira um novo Dória, assim. Tem um pouco de... muito ego também por trás, né, cara? Não sei se ego, sei lá, às vezes uma visão de gestão equivocada, porque o Dória se dizia um cara liberal contra a regulamentação de Uber, e depois chegou lá e começou a fazer tudo ao contrário, abandonou a prefeitura, foi pro governo do estado. E ele falou que iria até o final, né? O Dória. Falou. Não, eu vou até o final, vou honrar, mesmo na primeira oportunidade ele largou. Mas o Dória também tinha essa roupagem, como o Eduardo tá tendo agora. Sim. Né? Não, e principalmente porque o Dória, ele veio como um empreendedor, né? Tipo, lidando, eu não sou político, Veio com esse discurso. Um discurso novo. Veio. Que era o que todo mundo estava procurando na época. E agora eu acho que ele está muito mais político do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, mas no mau sentido da palavra. No mau sentido, total. Cara, e como é que tá esse novo projeto aí que tu fez agora? É o atrasômetro? O que é isso? Como é que surgiu isso aí? Na verdade, o atrasômetro... Meio baseado no impostômetro? Também baseado no impostômetro, e a ação que o deputado Bruno Souza já faz pelo Estado. E nada mais é do que a gente ir em obras públicas e em obras que são atrasadas e constranger o poder público para resolver esse problema. Então eu fui numa creche que está sendo construída no bairro São Vicente, loteamento Nilo Bittencourt. É uma obra que está atrasada há 4 anos. Caramba! 4 anos, desde 2017 a obra está atrasada, um custo milionário, um custo de mais de 5 milhões de reais. Foram gastos, acho que 3 milhões, agora não lembro direito, mas foi gasto uma quantia milionária já desembolsada para a empreiteira, para a construtora. A obra foi entregue 70% e o poder público não deu sequência e aí ela começa a se depredar, né? E aí começa a criar droga ali, começa as pessoas usarem de forma indevida aquela creche. Um espaço bem grande e na frente é uma praça. Então, bem deprimente a situação ali e prejudica todos os moradores. Então na frente dessa obra tem uma praça onde os moradores frequentam normalmente ali? Deveriam frequentar, né? E tem até uma quadra de tênis na frente. Mas não frequentam por medo que tem não usuário tem como, de drogas? Tu pega assim, ó, no chão da praça, da praça tinha uma trouxinha de crack. Que isso? No São Vicente, ali num bairro populoso, num bairro adensado, com um monte de casa em volta. Caramba. Uma praça com quadra de tênis, quadra de futebol, uma base de uma praça e na frente uma creche que está nesse estado. E aí a gente colocou uma faixa colocando, essa obra está atrasada há 1000 e poucos dias, não sei o que, quem paga isso é você. Aí tu foi lá, vocês mesmos colocaram essa faixa lá? E foi legal ver a população nos ajudando a botar a placa. Imagina, um bairro tão importante como é o São Vicente aqui para Itajaí. Até tem que ver se a placa ainda está lá, né? Então, pois é. Mas tu não teme nenhuma represária em fazer isso? Não teme e não teve até agora? Não tem medo, nem deveria ter e não teve nenhuma repercussão negativa, assim, ao meu ver, assim, né? Pode ser que não chegou a mim. Até porque o teu objetivo é que a obra seja concluída em prol da sociedade, né, cara? Tu não tá fazendo nada além disso, né? Nada além disso. É aquilo que tu falou, não misturar a questão pessoal da política, que ali é uma crítica política, uma crítica de gestão, mas não é nada pessoal com ninguém, né? Não tem nada pessoal. Não, legal. O Gabriel, antes de tu vir para cá, cara, a gente abriu as perguntas aqui no nosso Instagram. E o pessoal aqui mandou algumas perguntas para a gente. E vamos ler aqui algumas. Tem algumas bem interessantes aqui. Tem uma que perguntou se a política foi influência da família. Acho que só foi o teu bisavô, né? Não, mas não tem nada a ver. Teve nada a ver, né? Não. Só que eu sabia que ele tinha sido, mas nem tive contato. Não.
foi mais uma coisa que partiu de mim, assim. Sei. Quais são as suas pretensões políticas? Aonde tu pretende chegar? Tem isso já alguma... Cara, eu tô na política para chegar no máximo que puder. Pretende ser presidente do Brasil um dia? Sim. Aí, pô. Por que não, né? Por que não, né? Mas vamos construindo devagar, né? Um degrau de cada vez, Sim, né, claro. cara? Mas primeiro de tudo, aqui em Itajaí, o foco no município, claro. Depois, né? Não, assim, não dá para entrar na política só para ser vereador. Não dá, né? Até porque a tua contribuição em outros cargos políticos seria mais muito efetivo. maior para... Mais efetivo. Muito maior, inclusive para o O debate município, municipal, né? às vezes, ele é muito limitado, assim. Sim. Boto fé. Tem uma boa aqui, cara. Será que sai o túnel entre Navegantes e Itajaí? Eu acho que, assim, não se deve anunciar igual eles estão fazendo, né? Pois e com data e tudo, né, cara? Mas isso aí é muito perigoso. Mas tu acredita nisso? Que realmente sai um dia? Um dia pode até que ser que sim, né? Mas durante os prazos que eles colocaram... Eu conheço um dos organizadores disso, o ex-deputado Paulinho Bonazzo, um cara super competente, né? Mas é perigoso tu anunciar uma questão assim, né? Muito perigoso, difícil ser execuível. Ainda mais no Brasil, com a legislação de licitação, com as complicações, com as burocracia que tem. As questões ambientais também, né, cara? Principalmente um túnel embaixo Cara, isso aí não... é muito difícil, né? Mas torço para que dê certo. Sim. É um projeto bem interessante. Pois é, interessante, né? Vamos ver outro aqui. Para presidente, Lula ou Bolsonaro? Ou a terceira via, melhor, vamos esperar sair. Vamos esperar sair o nome. Acho que é melhor, né? Cara, questão de transparência aqui, essa é uma pergunta interessante. Isso até, inclusive, que tem, eu acho que um site que quem quiser entrar pode acessar, mas quanto ganha um vereador em Itajaí? 13.500 bruto, 9.500 limpo, né? Descontando imposto de renda, que é quase 30%, e eu vou doar 20% do meu salário. Sério? É do líquido, né? Legal. Dos 9.500 eu vou doar 20% para uma instituição aqui da cidade. Depois eu vou fazer o anúncio certinho. Legal, publicar lá a minha doação. Eu já prometi na campanha, tem que cumprir, né? Claro. Prometeu isso claro. na campanha? Tá bom, pô. E isso tem disponível em site, não tem? Quem Portal quiser Transparência. O Portal Transparência tem lá. Isso. Sua tendência é mais esquerda ou direita? Ficou claro que é direita. Direita, sim. Direita, né? Que você pretende focar só na política ou em outros ramos também? Não, eu estou empreendendo também na iniciativa privada, estou montando um escritório de investimento, junto com o ex-candidato a prefeito Robson Coelho e com o André Sandri, da família Sandri, família de empreendedores aqui da cidade. Me convidaram para estar junto, trazendo uma filial de São Paulo para cá, Legal. Da Aquavera Investimentos. Estou me capacitando para tirar certificação, para poder trabalhar no mercado financeiro, mas a gente está começando a alinhar esse projeto. Pô, bacana, cara. Sucesso para vocês. Bem interessante, assim, o mercado financeiro. Vamos ver aqui. Você acha que é viável privatizar o Porto de Itajaí? Super viável. Total, né? Também muito viável. O Porto de Navegantes tem bastante Não, o Porto de Navegantes é privado. Né? Inclusive, hoje eu estive na Via Expressa Portuária. Desculpa até te cortar, mas é nítido a diferença de estrutura de um para o outro, né, cara? Eu fui no Porto de Itajaí conhecer, o superintendente me recebeu super bem, me explicou toda a questão do Porto. O que faz o Porto Público de Itajaí? Vamos lá, uma parte é pública, outra parte é privada. Uma parte está arrendada para a PM Terminal, não é arrendada a palavra, mas é tipo arrendada, assim. Sim. Tipo alugada, né? Para a PM Terminal. E outra parte, qualquer operador privado pode utilizar se tiver qualificado, certo? O Porto Itajaí é muito menor em extensão do que o Porto Navegantes. Por quê? Porque o Porto justamente porque o Porto Itajaí é público e o Porto Navegantes é privado. Então, a Portonave, como quer ganhar mais dinheiro, quer gerar mais lucro, ela se preocupa em estender a área de extensão do porto. Na época que aconteceu, o governo Navegantes fez as desapropriações, pagou as indenizações e realocou as pessoas, tal, né, tudo certo, fez a parte burocrática que o governo deve fazer, e a Portonave foi lá e fez bancou e fez a obra. Né? Sim. Que é o interesse da iniciativa privada de fazer. Claro. Por que o Porto já é menor? Porque não tem investimento privado. É tudo público, né? E o que o Porto Itajaí faz? Cuida da dragagem do rio. Isso é muito pouco para ter uma estrutura de 150 funcionários. Então. E também não dá conta, né?
o setor público não tem como dar conta. Não, tem que ser privado, tem que privatizar de uma vez. E as pessoas às vezes têm a ilusão de que se privatizar o Porto AGI, a riqueza, o PIB vai sumir. Não. Pelo contrário, os investimentos vão aparecer cada vez vão mais. ficar maiores. Então, no ambiente público, mesmo que tenha convicções liberais, às vezes os caras... É tanta coisa estatal que tu fica meio em dúvida, será que privatizar, não sei o que. Sim. Mas hoje eu tenho convicção de que o porto privado, ele é melhor. Não, e a gente tem o exemplo da Portonave, que é na frente do Porto de Itajaí. Não tem como os caras dizerem assim, será que aqui vai dar certo? Não, o Portonave já deu certo. Né, cara? Então, exatamente. Pô, Gabriel, cara, a gente quer te agradecer demais aqui. É um prazer realmente te receber aqui. A gente nota que apesar de ser um cara novo, é um cara muito centrado, muito responsável, muito educado, cara. E, assim, a gente eu espero, honestamente, que tu chegue cada vez mais longe. E a gente bota muita fé em ti, cara. Obrigado. Tomara que um dia, quem sabe que a gente não tá batendo um papo com o futuro presidente do país. Pô, vai demorar, mas... Vamos guardar esse bate-papo aqui, hein? Tá Obrigado. bom, cara? Obrigado mesmo, foi um prazer te receber, meu. Obrigado, Portuga, pelo convite, toda a equipe aí, foi bem bacana. Pô, legal mesmo. Agradecer mais uma vez o pessoal da Campolino por esse café. A gente ainda não conseguiu comer, porque o nosso bate-papo aqui não parou, mas agora com certeza a gente vai atacar aí. Tá bom, pessoal? Olha, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Gabriel, acessa o Instagram, como é que faz? Gabriel Zanon _. Gabriel Zanon _. Isso. Beleza? Obrigado pela companhia mais uma vez. Deixa aquele like, aquela moral pra gente. Até o próximo episódio do South Podcast. Valeu!